Fala galera, tô aqui para apresentar para vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade e a eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo. Olá, senhoras e senhores que estavam nos acompanhando há pouco tempo na live do YouTube com a Vandinha Lopes e com o Igor Andrige, hoje episódio especial. Voltamos agora com o Vandinha Lopes nesse corujão maravilhoso para você que não trabalha às 7 da manhã, diferente de todos nós, certo? A Vandinha acorda cedo, o resto aqui é tudo meio à toa na vida, não é? Então, vamos começar esse episódio bombástico da Hotmart, sem mais delongas, e vamos para o primeiro perfil, que é esses perfis de hoje, então, assim, pesadíssimos, Wanda Lopes. Sério? Então, alguns eu não sei se você conhece, alguns você vai conhecer hoje, e alguns você já conhece de longa data. Mas vamos rever casos importantes da história desse país. Sim, olha, eu acho que talvez seja o programa mais sangrento, hein? Sim. Que a gente tá fazendo aí. Mas antes de começar a escorrer sangue da tela com o programa do Bate, o Juliano vai falar para mim quem são os analisados que ganharam semana passada e o Juliano já vai começar a sortear os analisados da semana que vem. Isso. Juliano? Da semana passada, agora ficou a Alice Souza e o Douglas Araújo. Posso começar com qualquer um dos dois? Pode, porque aqui você tem mais chance de ganhar, não é? Essa frase é muito boa. Qual é o nome dela? Tô com sono. Alice Souza. Alice Souza Cunha, que mandou uma foto meio 3x4 aí, mas tava lá. A foto meio merda, vamos falar a verdade aqui. A foto aí, muito pequena, Alice. Tem que mandar uma foto HD, maior, uma foto né? que ocupasse a tela. Mas Parece, tirou com a Tech Pix a foto? É Cybershot. Mas ela escolheu uma foto bonita. Não tô dizendo que tá feia, tá ótimo, tá linda na foto, mas a foto é meio merda, vamos falar a verdade. Alice, ela entra agora nesse ano de maio de 2022 numa busca interna muito grande em relação aos projetos que ela já vem colocando em prática desde o ano passado. O ano passado para ela foi um ano cheio de muitos questionamentos, porém agora colocado de muitas vitórias. Tudo que questionou o ano passado, esse ano para ela, agora em maio, os caminhos começam a se resolver. Decisões, apoios e grandes méritos que começam a se aproximar dentro desses próximos 6 meses, colocando dentro dela vários merecimentos. E na vida profissional, uma mudança agora nesse mês de setembro, que vai também colocá-la dentro de uma alegria muito grande. Essa alegria que vem agora em setembro é também uma dádiva que vai complementar os traços e fortalecer todo o enredo, numa vivência e também numa prática de alma, direcionando os caminhos e literalmente revivendo todas as suas forças. Esse ano é um ano de escolha, assim como tanto no amor quanto na vida profissional, entra como um ano de destaque, pelo qual ela é mais do que merecedora de grandes frutos e de grandes merecimentos. Uma alma muito prática, muito decidida, luta e vem lutando sempre pelos próprios objetivos. E ela foca muito o caminho e ela determina muito o que quer. E essa determinação esse ano trará para ela um retorno muito bem favorável. Uma grande guerreira que tem vários projetos, mas que acabou por muitos meses estagnada. Esse período agora é um período que ela entra numa fase muito decisiva. Uhum. Perfeito. Temos mais um, né, Juliana? Douglas Araújo. O Douglas, ele traz uma vivência espiritual também muito grande, onde tem a sensibilidade, a força, não só direcionada por Exu, como também muito abençoada por Ogum e por Oxum. Esses 2 orixás que complementam a vida dele, faz dele um médium muito de raiz, onde a ligação com o pai trouxe a ele um grande caminho, a bondade, a luta pela vida e as conquistas pelas quais ele vem tomando por esses últimos tempos. Conquistas todas elas de uma sabedoria muito grande, que não só renova os próprios caminhos, como também traz diante da vida
vitórias. Todas elas agora, a partir de julho, aproximando e colocando diante dos caminhos um enredo que só vai fazer com que tudo, a partir de julho, traga e dê a ele todos os reconhecimentos. No amor, passando por algumas decepções, algumas insatisfações, colocadas agora em junho, dentro de um caminho de muita clareza. E tudo que vem agora entre julho e agosto complementa tanto a vida amorosa dele como a financeira, que são 2 setores que nesses últimos anos nada funcionou. A fé dele é imensa, onde um dos motivos que esse ano é um ano em que ele dará a volta por cima. Um projeto que agora em maio trará diante de uma espiritualidade, um convite e uma bênção que vai aperfeiçoar muito a vida profissional. Hoje ele está vivendo uma fase muito de insatisfação em todos os setores. Essa carga negativa terminou em abril, porém agora de maio à frente é onde ele também começa a refazer e a ter bastante oportunidades. Um bom menino. Boa, maravilha. Vamos agora sim pro prato principal da noite. Sim, vocês querem começar por quem? Tim Lopes, Marielle e o Realengo. Acho que os 2 têm o mesmo peso, viu? Quem? Os 3 têm o mesmo peso. Vamos começar de Tim Lopes? Vamos, então. Tim Lopes é um pouco mais antigo. Isso. E olha ele aí. E aí, você quer contar a história do Tim Lopes mais tarde ou quer que a Vandinha manda bala? Quer que eu faça agora? Você prefere? Vamos. Então manda bala. Uma alma que hoje se encontra muito bem resolvida, mas após o desencarne brutal, ficou em 8 meses em grandes desesperos espirituais. Esses 8 meses após o meu desencarne, foi para mim um debate e uma tristeza muito grande, aonde me debatia o tempo inteiro, sofrimentos, angústia, ao mesmo tempo uma crueldade muito grande, aonde até hoje, mesmo estando num grau espiritual elevado e bem acolhido, não consigo entender tanta brutalidade. Uma armadilha numa noite totalmente que eu estava dentro de uma tranquilidade. Era um dia tranquilo que para mim foi, desde o início até o meado do tempo. Então foi um dia que ele acordou muito tranquilo, estava com várias ideias, um coração sereno. Jamais imaginaria que tudo aquilo estava prestes a acontecer num dia que não tive intuição, pois sou uma pessoa muito intuitiva, mas naquele dia era um dia que se alguém perguntasse para mim, eu iria dizer que nada iria acontecer, pois era um dia que eu estava muito sereno. E foi um dia de uma tocalha, de uma armadilha, que até hoje, ele repete, por até hoje estando bem, ainda me questiono o tempo inteiro. Hoje descubro que o desencarne teria que ser dessa forma, teria que ser desse mesmo caminho, aonde agora o que trago são saudades, principalmente dos meus familiares. Como peço perdão o tempo inteiro aos meus familiares. Saudade de todos. Tá bem, super tranquilo. Tá top. Mas também faz um tempo já, né? Acho que vai fazer o quê? Uns 30 anos pra mais? Acho que 30 não, mas acho que uns 20, com certeza. Será que é só 20? É porque eu tava vivo, né? Eu acho que foi em 2002 isso daí. Acho que faz 20. Por ali, mais ou menos. Por que eu acho isso? Porque um dos caras que participou, que é o André Capeta, ele se matou quando estava sendo procurado. Então eu imagino que tenha sido mais ou menos nessa época aí. Que as buscas estavam rolando, né? Então, só para dar o contexto para quem não sabe da história, porque faz tempo, ele era um jornalista investigativo da Globo, ele se infiltrava, ele era chamado de camaleão, que ele se vestia de até de Papai Noel ele se vestia para fazer as investigações, conseguiu muitos furos de reportagem, só que aquilo, né, também com o reconhecimento vem também uma certa fama que prejudicou ele, porque ele foi reconhecido pelo Ratinho, que era um dos traficantes da época, e aí pegaram ele e ele passou ali pelo Tribunal do Crime. Ele foi torturado de maneiras muito brutais e foi morto naquele esquema pneu queimando lá, que se tornou micro-ondas de pneu, né? Micro-ondas de pneu, que se tornou muito famoso no Tropa de Elite. A gente tem a foto dos caras pra fazer tipo um que fim levou aí, né, Juliano? Só não tem do André Capeta, né? Então, cara, parece que André Capeta é um nome muito utilizado. Tem muitos André Capeta. Cara, achei vários, nenhum eu achava que era do Tim Lopes, eu até olhava as notícias assim.
E eu não achei nenhum, assim, achei uns caras bem jovens, assim. É porque o capeta tem mais de 1000 faces, né, Juliano? Pelo menos 7 PLs ele tem, né? Exato. Só que aqui a gente tem a foto do Elias Maluco. Esse foi o que executou, né? Ele foi o que executou. Ele foi encontrado morto na cela dele ano passado, ano retrasado, 2020. Pessoa fria, calculista, né? Teve uma briga, Pessoa bem vingativa. Sangue frio. Eu acho até que ele tinha essa coisa do Elias maluco mesmo, que ele era um cara meio que fazia esse tipo de coisa, Malucão. assim. Meio assim, resolvia muito rápido e matava mesmo. Louco. Não é? Sangue frio mesmo. E o ratinho, Ratinho. o ratinho que você olha parece, pô, puta cara, gente boa, meu. Esse aí é o cara de gente Porra, boa? qual cara de gente boa, meu. Senhora. Ele, depois de condenado, ainda deu entrevista falando que faria novamente. É isso que, nossa, eu ia falar isso. O que ele tem de bondoso, ele tem de um raciocínio, de uma frieza mental e de uma inteligência muito grande. Pro crime, essa inteligência, nossa, ele era assim, o rei. Porque aqui traz uma inteligência, uma frieza para calcular tudo, mas junto com uma inteligência muito grande. Exatamente, não se arrependeu de nada e nunca se arrepende de nada. E foi Uma ele alma que- vingativa. Foi ele que identificou o Tim Lopes no meio da investigação. Ele percebeu o que era e aí pegaram, né, convocou o pessoal pra sequestrar ele. Ele jogou água fervendo na cara de uma parceira aí durante uma visita íntima. Meu Deus. É um jeito de amar um pouco diferente. Quem? Mas eu não vou julgá-los. Eu Nossa. acho eles pessoas muito legais. Sim, né? claro. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo aí, que esse pessoal tá vivo, né? Qual propõe, gente? Você pode ir pra... Acho que pode deixar a Marielle por último. Vai pra chacina do Realengo. Do Realengo. Eu ponho a foto do cara, é que eu não achei nenhuma foto como tivesse ele armado, assim, a não ser aquele que ele tá de meio de barba. Não, pode pôr as dele armado, não tem problema não. É que eu falei pra você, se tivesse câmera de segurança da escola, dava até pra mostrar as imagens, não podia Eu ser... achei as câmeras. Porque eu acho que dá pra colocar porque é tudo muito escuro, então eu acho que não é tão chocante assim, não é um negócio que vai, entendeu, destruir o coração de ninguém. Mas se você tem aí, sei lá, se é sensível, aí não assiste, pô. Aí desliga um As pouco, imagens pula. exigem descrição. Isso aí são eles correndo, né? Não vai ter tiros e nada. Mas o que aconteceu foi que... Bom, vou dar o contexto então, enquanto se fala. Wellington Menezes de Oliveira. Ele era um menino tímido, introspectivo. Ele foi adotado, sofria muito bullying na escola, era evangélico e não conseguia expressar sua raiva quando era jovem. Então sofreu muito na juventude. No dia 7 de abril de 2011, ele se identificou como um palestrante que ia conversar com os alunos na escola e entrou armado e começou a atirar nos alunos. Ele matou 10 meninas e 2 meninos. O que batia um pouco, mas assim, tudo teoria e especulação, apesar de ele ter deixado uns vídeos e umas cartas, mas é tudo muito desconexo, que ele tinha uma coisa ali de misoginia mesmo, seguia, até tem as fotos dele, né, vestido como se ele fosse muçulmano e tudo mais. Isso, Ele falava como se ele tivesse contato com grupos extremistas, mas isso nunca foi comprovado. Todos os grupos que foram investigados depois tiveram contato, falou que não, que Não mesmo. nada disso, né, era uma coisa da cabeça dele. Da cabeça dele o tempo inteiro. E ele dizia que a luta era contra pessoas cruéis que abusam de pessoas mais fracas, que eu acho que vem do passado dele. Ele foi baleado pelo sargento Márcio Alves, mas não morreu, e ele depois, ali no próprio corredor, ele se suicidou. Aqui traz, na verdade, um espírito bem mal resolvido, que não era nem para ter reencarnado, porque mesmo no plano de uma espiritualidade, já vinha sofrendo grandes penitências em relação ao aceitar a própria vida. O fato de ter reencarnado de novo para ele foi um grande desafio. Então, por mais que ele tivesse recebido ou não os bullying, de um jeito ou de outro,
ele ia se tornar essa pessoa. Então ele poderia ter tido o melhor berço, a melhor educação, ele ia ter um contratempo de energias negativas a ponto de chegar no que chegou. Porque nesse caso, espiritualmente falando, ele é um espírito mal trabalhado. Então isso ocorre muito, espíritos que não estão em escalas para reencarnar e acaba até mesmo por uma missão. O fato dele ter reencarnado seria o quê? Melhorias, aceitamento, conclusão e lidar melhor com a sociedade. Seria esse momento. Mas até então, ao reencarnar, ele já acabou fazendo tudo errado. Porque por mais que ele tenha caído numa família bem confusa, onde aqui traz o distanciamento também familiar, o amor ao pai e aquela não contribuição, tudo isso fez com que ele se revoltasse muito, porém esse espírito, ele vem muito ligado à ancestralidade, causando as intrigas por ele mesmo. Então ele mesmo criava as fantasias e alimentava o tempo inteiro. O fato dele ter agredido, né, principalmente ter entrado daquela forma, naquela escola, ter agredido aquelas crianças todas, a visão até então é uma outra visão que traz na espiritualidade. O desejo sexual por crianças em si era tão grande dentro dele que ele também retrucava isso. Mostra que ele retrucava o tempo inteiro também. Então ele preferiu agir como uma punição, né, dessa forma que ele fez, do que enfrentar os próprios medos que era dentro dele. Então traz um desequilíbrio mental muito grande, traz um distúrbio espiritual, mas também traz uma grande frieza em vida, regido de vidas ancestrais. Então é um espírito que de um jeito ou de outro, com ou sem educação, o berço que seja, ele ia aprontar do mesmo jeito. Ou Deus me livre guarde com estupro com crianças, abusos sexuais. De um jeito ou de outro ele ia aprontar alguma coisa relacionado com a área da criança. Então ele optou pelas agressões, né? O ataque em si, né? Que não deixou de ser também uma forma muito brutal. Mas de um jeito ou de outro ele ia entrar nesse ataque. Aqui traz grandes turbulências. Tem um nome para esse desequilíbrio de atirador aí nos Estados Unidos que chamam de lobo solitário. Que é uma parada que eu acho que eles, quando tem esse tipo de evento, assim, desse tipo de caso, eles geralmente têm coisas em comum, como, por exemplo, são virgens, são isolados, têm uma raiva contra as meninas porque sempre foram rechaçados pelo sexo oposto e tal, e ainda possivelmente deve ter tido um caso de abuso sexual quando ele era criança. Eu arriscaria, né? Porque geralmente pessoas que têm esse sentimento em relação a crianças, alta porcentagem de ter sofrido uma dessas violências quando criança ainda, né? E, possivelmente, um desequilíbrio psicológico altíssimo. Grande, né? Muito grande. Inclusive, semana que vem teremos Columbine no YouTube. Certo. Columbine é longe e faz tempo também. Tiros em Columbine. Tiros em Columbine. Excelente documentário. Inclusive, os homens que venderam a arma pra ele foram presos também depois. Eles falaram, a gente não sabia que ele ia... A gente não sabia que ele ia... cara? Sabia que ele ia usar arma pra matar alguém. Pô, pra que serve armas, meu querido? Mas eles venderam ilegalmente. Venderam legalmente. Legalmente. Mesmo porque isso aqui não passa no psicotécnico, né, meu amigo? Só pela foto. Olha isso. Isso é a estátua em homenagem às crianças, é isso? Puxa. Inclusive, o sargento estava passando ali, estava investigando alguma coisa na região, atendendo algum chamado, e um dos meninos baleados saiu da escola, correu e conseguiu achar o sargento lá, que foi lá e acabou salvando todo mundo. Olha. Triste, né? E bonita... linda, ficou linda. A obra ainda, né, do artista. Bom, maravilha, Juliano. Você quer me fazer chorar? Vamos pra Marielle aí, vai. Vamos para Marielle, aí o caso notório e muito famoso aí nos últimos anos por ter sido um assassinato muito possivelmente de motivação política, né? Eu vou dar o contexto, Vandinha, e depois você vai à vontade também, que eu acho que esse é um caso, enfim, que merece muita atenção. Só vou dar um contexto geral, né? Marielle Franco era uma deputada ativista dos direitos humanos que foi morta em 2018. Ela e o Anderson Gomes, que é o motorista, que também vai estar aí para ser analisado. Bom, foi muito próximo da eleição, algumas coincidências esquisitas, que eu não sei se são verdades, se são mentiras, não cabe a nós julgar, né? Não somos policiais,
Mas as coincidências são que ela era muito combativa em relação às milícias do Rio de Janeiro. E aí, por exemplo, um dos caras que está sendo investigado, que é o Rony Lessa, não sei se já terminou isso, se já não conseguiram prova suficiente, eu não sei como é que está o caso, mas foi investigado o Rony Lessa, que foi acusado, era vizinho do Bolsonaro, vizinho mesmo de condomínio. O Vieira de Queiroz, que é o outro acusado, também tem em fotos com o Bolsonaro. A mãe e a mulher do Adriano Magalhães da Nóbrega, que é um miliciano, são funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro já tentou fazer projeto de lei para legalizar as milícias e o Bolsonaro já disse abertamente que apoiaria as milícias. Tem entrevista dele no Pânico falando sobre isso. E uma das principais propostas da Marielle era investigar, fazer CPIs e combater as milícias no Rio de Janeiro. Então as pessoas acabam ligando esses fatos, que podem ser apenas coincidências, mas são coincidências muito coincidentes, se eu fosse apostar. Mas tudo isso ocorre com muita clareza no plano físico, mas voltado para o lado espiritual, aqui traz uma grande filha de Yansan, onde sempre veio lutando pelos projetos da vida desde vidas passadas. Em vidas passadas trouxe não só as vibrações positivas, como também um grande merecimento diante de tudo isso. A missão nesta reencarnação foi de lidar com tudo isso e agregar um caminho totalmente voltado a uma grande vitória. No resumo da espiritualidade, o fato desse espírito ter reencarnado numa busca de muito fervor, de muito merecimento, aonde ela sempre trazia a verdade acima de tudo, prática, inteligentíssima, também pregava a verdade com muito amor e com muita dedicação. A luta por esse povo todo foi uma promessa pela qual esse espírito fez antes de reencarnar. Cruzar com todas essas pessoas foi também um debate muito grande referente à própria espiritualidade. E nível espiritual é como se ela tivesse cumprido tudo através desse desencarne. Então, se for puxar uma regressão, tem mais histórias para contar, vários caminhos para se dar diante dela e de toda essa versão que ocorreu. Então, nada, ela volta novamente, mas desta vez dando a cara a tapa, tirando desta vez a própria vida por uma defesa. Mas aqui traz que em vidas passadas não foi bem isso que ocorreu. Então, nesta vida, ela já veio totalmente oposta, mas no momento de justiça. Espiritualmente, essa ligação e tudo que ocorreu estava muito ligado a vidas espirituais. Nesta vida de hoje, a bondade, a doação, aonde não medi esforço para ajudar ninguém. Então veio numa semelhança de doação muito grande, que foi o tratado que ela fez antes de reencarnar para cumprir as dívidas kármicas. Então a vida dessa moça, ela foi gerada em amor, doação, credibilidade diante das pessoas, amou mais o outro do que a si própria. E na missão espiritual veio para cumprir uma grande dívida relacionada a um karma espiritual. Vamos ver o Anderson também, para não esquecer dele? O Anderson que era o motorista, né? Isso. Ele, na verdade, ele traz mais a ligação paralela a ela. Vem uma ligação muito grande, porque em vidas passadas tinha também essa parceria, onde tinha essa ligação muito grande. Nesta vida veio junto, predestinado a desencarnar também junto, mas mais de carga dela. Então ele acabou pagando um preço, historicamente no lado da espiritualidade, por um karma que ele assumiu pagar com ela. Então, antes de reencarnar, tudo isso já estava predestinado. Essa combinação dele lutar junto com ela, defender, espiritualmente, porque energeticamente ele trazia esse merecimento, essa proteção. E o combinado mesmo era esse, desencarnarem junto, que foi a forma que aconteceu. Maravilha. Tem alguma coisa que você queira adicionar ao caso Marielle? Não, é isso, basicamente. Resumido, talvez hoje tenha sido um pouco mais curtinha a nossa live, porque Sim, porque tá tarde, hoje né? foi longo. A gente tá aqui desde as 8 da noite, cara, só. Agora são 1 da manhã. 1 da manhã, são 5 horas aqui. Caramba, nem parece, né? Pois é, pra mim parece muito. Porque eu cheguei depois. Mas tá tudo certo. O importante é que o pessoal aproveitou aí essa maravilhosa live. Não, se o pessoal que xinga a gente, vocês surram a gente. Pois é. A gente tá aqui trabalhando muito Grandes tempo já. esponjões, Amanhã entendeu? vocês vão dormir até meio-dia. Com certeza. Que bom. Amanhã a gente tem gravação? Amanhã não temos gravação. Não tem gravação. Que bom. Amanhã é folga. Folga.
Não tem folga. existe A gente não folga. tem folga. A gente é escravo do humor. Olha, certo? olha. Então, Wanda Lopes, quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. É, Foi uma noite maravilhosa. Nos E próximos- bom dia, Flores do Dia. Exato. E nos próximos dias aí tem novidade, já vão deixando o pessoal preparado da Sim. Hotmart. Que estou ansiosíssimo para dar certo e coisas boas vão rolar. Axé. Tá Axé. certo? Então, Wanda Lopes, já te aviso aqui de antecedência e com a câmera ligada que quando você quiser, me ligue. A gente troca um bate-papo. Se você tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Tá bom? Axé, axé. Tá certo, Humberto Russo? Tá bom. Ô, Daniel, eu posso te ensinar mais receitas de ovo. se Você, por quiser. favor. Ih, vai longe Tá. esses ovos. Tem um ovo muito gostoso que dá pra fazer. Ovo muito É gostoso. o ovo mexido mesmo. Ah. Sorteado da semana. Roberta Tendeiro. Mas atenderam ou não? Você pegou essa, meu? Pegou essa. Essa claramente um tiozão de rádio, faria, né? Tendeiro Santana. Roberta Tendeiro Santana. A outra é a Raquel Kelly da Silveira. Raquel Kelly da Silveira. Ainda bem que... Bom, beleza. Maravilha. E tá bom, falta um. Você Mais que manda. No YouTube. Isso. Angélica Ata. Ou é Rata? Quer pagar? Eu fico com dúvida se é som de R ou se... É assim. Como é que é o nome dela? Angélica Ata. É Angélica. Ah, tá. Então tá bom. Feitas essas piadas de quem não tem mais um pingo de energia e humor pra dar. Cochilando, olha a carinha dele. Popotizado. Quando você fica Popotizado. Mas olha, eu Sabe. continuo repetindo que eu não troco os meus 50 pelos 30 de vocês. É, Nem mas- 30, vocês têm 20. Mas eu trocaria os meus 30 pelos seus 50 na hora. Porque os meus 30 a lata é de Ferrari, mas o motor é de Fusca, entendeu? Então, ó, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Sigam a gente, continuem aqui com a gente na Hotmart, fazendo excelentes conteúdos exclusivos para você que é um dos integrantes da comunidade do Planeta Podcast. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Hotmart. Estamos aqui de volta. Vocês que estavam com saudades, não fiquem mais. Estamos aqui para matar o que estava te matando, não é? Essas saudades maravilhosas que eu fico até nostálgico de lembrar, que fazia tempo que eu não falava com vocês. Mas estamos de volta. Estamos de volta com temas cabeludos, o jeito que o pessoal da Hotmart gosta, não é, Humberto? Sim, vamos fazer a segunda parte dos milagres da Igreja Católica, Danielzinho. Que são milagres cabeludos. Cabeludos, milagres cabeludos. Milagres Rapunzel, como diria o outro, não é? Famoso Rapunzel. Olha, já fizemos todas as variações de piadas com cabelos, né? Falta só a do Cuca. Qual, Cuca? O cu cabeludo. Você não... O cu cabeludo. Aí é que vai bater no cansaço, vai bater no bobol. Tô cansado, meu Deus. Ai. Vamos lá, Vandinha. Nós estamos desde o primeiro 12h30 aqui, hein? Nessa água hoje. Olha, Eu tô tava aguentando, tô cansado. batizada. É, Não, sei ainda- não. ixi. Essa água, de onde veio essa Essa água? água é água que o passarinho não bebe, meu. Qual poço que vocês tiraram essa água? É poço do Alambique. Vamos lá. Ó, Vandinha. Padre. Cadê a foto do padre voador? Olha aí. Não era do balão, é Tava outro. batendo asas. Padre levita na frente das multidões. Mesmo quando criança, José de Cupertino teve visões, fazendo dele um pária das sortes entre seus pares. Em 1628, José foi ordenado sacerdote e seus episódios paranormais se tornaram ainda mais frequentes. Na realidade, durante as missas e outros encontros sagrados, ele começou a levitar na frente de grandes multidões. E em 1763, ele foi canonizado como um santo padroeiro dos aviadores, viajantes aéreos, astronautas, estudantes e mesmo pessoas com deficiência mentais. Muito bom. É, e até hoje rege essa energia muito forte. Até hoje traz, na energia espiritual, até hoje traz essa energia com muita força. Carimbo voava mesmo, Aham. Vandinha? Os antigos, Humberto, a mediunidade antiga, ela, com todo respeito à atual de hoje, elas eram bem mais canalizadas. As pessoas se dedicavam mais, isso ganhavam mais poderes espirituais, mais vidência. E aí depois vai acabando, vai acabando. Que nem hoje. Hoje a gente está na fase das rezadeiras. Né? As rezadeiras, elas estão acabando.
Então você não vai encontrar daqui uns dias mais rezadeira. Então aos poucos vai cumprindo aquelas fases. E por que, Vandinha, que diminui os poderes? Porque realmente você não ouve por aí né, de falar de alguém que sai voando. É. É verdade. Mas tinha, gente. Antigamente eu ouvia mais. Vamos falar a verdade. É. Antigamente falava mais essas coisas. É, porque esse vai tipo de acabando. milagre que é Visível. grosseiro, É. visível, Sim, assim, vai né? acabando. Vai tendo uma evolução, passo a passo. Mas por Que nem a quê? incorporação mesmo. Porque é como se fosse uma missão kármica, ele cumpre, aí até tem muitos dele, não é, ele se destacou até mais, mas tinham outros, e aí tem essa fase. É como se o espírito estivesse já ganhando um grau de evolução, e depois vai passando as fases, que nem a incorporação mesmo. Nem todos incorporam. Eu sou médium de incorporação. Hoje, numa sessão espírita, eu não preciso tanto da incorporação para te dar informação. Mas você sempre foi vidente e auditiva, tá? Mas você com a incorporação, você auxilia mais, que aí a incorporação é a entidade, né, ali. Hoje, eu não incorporo tanto como antes. E faço o trabalho do mesmo jeito. Então, até mesmo a incorporação, não só a Wanda, como outros médios, tá diminuindo também a incorporação. Vandinha. Vai se evoluindo. Não, eu só queria saber qual que é o nome do Padre Passarinho. Deixa eu ver aqui, o Padre Passarinho é José de Cupertino. Ah, tá, já tinha ouvido falar. Famoso, né? O nome, eu não sabia que ele voava. Mas você sabe, Daniel e Vandinha, que eu sei que existem outros motivos por aí para que as provas concretas não fiquem à mostra para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando no marketing da espiritualidade. Seria muito bom hoje em dia ter alguém voando, porque dá para filmar. Naquela época que não tinha como filmar e fica só Era na palavra. história. Porque aí Mas você tem é cada real. vez menos pessoas para agregar a causa, não é verdade? Mas traz caminhos reais. A Igreja Católica ela tem muita mironga, né? É que eles, né, infelizmente, moldam muito. Mas tem muitos padres que fazem revelações, nossa, como ninguém. Mas Muitos acho que o padres. Vaticano dá uma segurada no pessoal. Sim, mas tem muito guru ali, né? Muitos magos ali. Tem algum da Igreja Católica que você quer destacar? Você sabe? Não conheço. Nem eu. Não tem, assim, eu sei, em Mogi mesmo tem que eu escuto falar, né? Sim. Mas conhecer mesmo, não. Deus me livre. Né? Ó, Nossa Senhora, bota lá a Nossa Senhora que apareceu. Que apareceu? Inclusive, tem um tio meu que viu uma Nossa Senhora em cima do telhado do sítio dele. Foi buscar pipa. Papai Nossa Noel Senhora. faltou. Tinha uma Nossa Senhora, tirou foto e ele mostra para as pessoas. Nossa Senhora aparece para milhares, capturada pelas câmeras. No dia 2 de abril de 1968, um mecânico de ônibus muçulmano chamado Faraouk Mohammed Atwa viu o que ele pensou ser uma mulher se preparando para tentar o suicídio ao pular no telhado da igreja de Santa Maria de Zeytoun, no Egito. A polícia foi chamada imediatamente, mas descartou o caso, pois não havia ninguém no local. Segundo a polícia, aquilo poderia ser a imagem de um reflexo de luz das lâmpadas da rua, mas as multidões ainda se reuniram porque acreditavam que era a aparição da Virgem Maria. Isso eu já não vejo mesmo. Eu não vejo como a vidência de uma santa mesmo, que traz energias em voltas, causando toda essa movimentação. Então o pessoal falou, é um pássaro, é um avião, é um super-homem, falou, é a santa, e todo mundo falou, é a santa mesmo, virou uma histeria coletiva. Aqui mostra jogo de luzes mesmo, iluminação, não entra como vidência em si, a visão dela em si. Vou trazer a foto do meu tio, da Nossa Senhora do meu tio. Ele tirou uma foto? Ele tirou uma foto. Selfie. Na verdade, não foi uma foto, não foi ele que tirou. Na verdade, essa foto foi capturada por um helicóptero que estava fazendo fotos da propriedade. E aí viu lá e falou, Nossa Senhora. É muito bom a palavra capturada, né? Que dá uma coisa de... Ela tava pra sair, ela tava pra entrar no portal. Capturou. Exato. Né? Excelente. Bom, mas por hoje é só, viu, Daniel? Então, Por hoje uma é só. carimbada e uma não carimbada. Uma carimbada e uma não carimbada. Então é isso, né, Wander Lopes? Se você quer falar alguma coisa pra esse povo brasileiro que entra no mês do carnaval, não? Mês do carnaval. Que é já agora? Já é o carnaval agora? É praticamente, né? Daqui 14 dias, na verdade. Eu vi, espiritualmente, eu vejo que esse carnaval ele é mais tranquilo que os demais. Falei isso ontem. É uma tranquilidade maior. O ano passado, bem pesado, uma energia impregnada.
eu via muita coisa ruim. Depois, logo em seguida, veio a pandemia, né? Mas até então eu não tive previsões que ia ter... Eu não tive a previsão que ia ter a doença em si. Mas falava de muita confusão, de muito atrito no ano passado, no carnaval. Realmente, depois acabou o carnaval, veio a boca do balão, né? Que era a Covid. Provavelmente já estava espalhada, né? E só segurou depois do carnaval. Certo. Esse carnaval, ele traz bênção e tranquilidade. Então, por mais que seja uma coisa de euforia, de bagunças, né? Traz uma proteção muito grande. Então, não traz cargas negativas, não. Olha, segundo a minha evidência, eu acho que esse ano será um ano muito bom. Que ano passado, se for ver mesmo, uma eleição, uma batalha, não é? Copa do Mundo, a tristeza desgraçada. A Argentina foi campeão, Wanda Lopes. Então... Sabe, uma coisa melancólica no passado. Então eu acho que quando você bate no fundo do poço, só dá pra subir. Não é? Axé. É com essa mensagem tudo, né? de Confúcio Hoje que eu ele tá deixo que tá. vocês. Eu deixo vocês com essas palavras maravilhosas. Você que quer nos seguir nos Instagrams, Humberto Rosso, Odan Varela, Vandinha Lopes Oficial e Paulo Fonfer. Que é um péssimo nome Tudo de pra Paulo Instagram. Fonfon, cara. Qual é o nome dele? Paulo Fontes Nome artístico. Fernandes. Meu nome é Paulo Fernandes. Ah, bonito. Mas não tem fontes? Tem fontes. Por Sim, isso que tudo. é fonte. Por isso. Não é uma escolha, é porque ele não aceitava o nome completo normal. Ele é anônimo Bonito. ainda. Mas ele vai chegar. Nome de gamer. nome Paulo de... Fonfers 1594. Fonfer Games, vou botar em prática isso ainda. Fonfer Games. Fonfer não Games. sei. Olha, temos que trabalhar ainda, então até lá. Abraço, valeu, tchau. E aí, pessoalzinho da Hotmart, como é que vocês estão? Maravilha? Estamos começando aqui mais um episódio maneiro do programa da Vandinha Lopes. Você que é da comunidade já sabe como aqui funciona, então fique esperto que o seu nome pode ser sorteado aí para você ter sua leitura feita aqui na Vandinha aqui, ou no YouTube ou aqui, mas fique esperto porque às vezes o Juliano manda mensagem para falar que você ganhou e você tá papando mosca e não tá aproveitando essa oportunidade única. E você que tá aqui na Hotmart tem desconto lá no curso da Vandinha, então fica ligeiro porque vai sair o módulo 2 logo menos e é bom ter o módulo 1 para acompanhar aí, você ter mais informações sobre a sua espiritualidade aí no meio da Umbanda, tá certo? Dito isso, vamos aqui com Wanda Lopes, que tá aqui desde as 11 da manhã. Não aguenta mais. Certo, Vandinha? Você tá querendo ir pra Mogi o mais rápido possível. Não. Ao contrário. Você não gagueja, hein? Ao contrário. Nem percebi. O horário passou tão rápido. Eu comentei com o Humberto. Não tem coisa melhor que você fazer o que ama, né? Exato. Porque fazem 5 horas que eu tô aqui, eu não percebi que Pois eu tô é. 5 horas aqui. É ótimo que você aproveita e a gente vai ficando aqui mais 5 horas, chega o jantar, a gente come Oh, junto. delícia. Aí vai ter que ser sopa. Exato. Idoso, Sopa. Wanda Lopes, idosa. Chazinho e sopinha. Sopa. Eu ia Tô pedir na sopa e no chá. uma galinha da Angola aqui. Hã? Delícia. Pô, eu adoro uma galinha da Angola, principalmente se tiver bem feito ali, não é? Como é que é aquele prato? Esqueci o nome do prato com galinha da Angola, que é com sangue, esqueci. Enfim, você sabe o que eu tô falando? Eu sei, uma delícia, mas peraí lá. Esqueci. Também. Mas enfim. Mas muito bom. Humberto, comprou a câmera ou não comprou? Ainda não. Vou Ainda comprar não já comprou? já. Vou comprar Você já sabe já. que o seu celular novo tem câmera, hein? Eu sei. Ah, bom. Eu sei Não também. precisa avisar, porque ele é uma velha, não é? Eu não sou assim tão E desatualizado. que o Dito Cujo né? levou, não tinha câmera? Tinha câmera várias também. coisas. Tinha praticamente a mesma coisa, na verdade, né? Sabe o que eu ia falar pra você? A gente pode até adiantar para as pessoas da Hotmart, que aqui é um público muito seleto, que teremos novos cursos da Vandinha Lopes, não é verdade? Certo, Daniel? um novo módulo aí está para vir, módulos do amor e da prosperidade aí para você que está enfrentando alguma preocupação nesse sentido, nessa área da sua vida. Vandinha vai ensinar modos de você se limpar espiritualmente, né, Vandinha, e conseguir enfrentar esses problemas com maior facilidade aí, guiado pelos... Esse curso também elas vão amar, com certeza, porque todo mundo teme muito o que é amarração, o que é adoçamento, qual a diferença desses dois caminhos. E nesse curso aí eu vou estar ensinando assim, simples, o lado simples dos dois lados e também o preço pesado do outro lado, né? Porque tudo na vida tem o pró e os contra, né? Sim. Tem o negativo e o positivo. Então, nesse curso aí de adoçamento, a gente também vai estar falando nesse curso sobre a força de uma amarração, né? E também ensinando também como adoçar, como você trazer quem você quer para a tua vida. E o melhor de tudo, com as tuas próprias mãos, né? Sim. Então, não tem coisa melhor que você moldar o teu próprio boneco, o teu próprio diamante, né? Certo. Então, esse curso
eu vou estar ensinando aí minhas filhotas, né? Meus filhotes em si, a trabalhar em relação à linha do amor, porém um trabalho, uma magia feita com as tuas próprias mãos. Maravilha, estamos ansiosos aí, porque quem nunca teve problema no amor e no trabalho, não é? Talvez Sim. são as áreas mais conflituosas aí Sim. da nossa vida. Aprendizados árduos, né? Exato, é difícil. Às vezes tem um caminho ali que pode te dar uma luz, pode ajudar, não é? Sim. E estando com a espiritualidade também, qualquer caminho que seja, né? Se você tem uma linha da espiritualidade, já facilita mais, né? O trajeto, né? Exato, perfeito. Então vamos começar o programa de hoje, que tá cheio de casos macabros, não é? Sim, antes de ir pros Warren, a gente vai ver se tem análise dos civis. Tem, Juliano? Só teve aquela do YouTube, Ah, que foi o único rapaz que entrou em contato. E eu acho que os outros não vão entrar em contato, gente. Tá certo, por enquanto é isso, né? então não tem, Então né? não tem, é o famoso não. tem, tá? Então o Juliano vai sortear mais pessoas ou nós vamos ficar parados? Mas por quê? A pessoa não entra em contato, a gente fica Sim, parado, não, o trazendo Juliano- Na os verdade, eu outros. posso dar o nome dos três, já que eu já adiantei. Ah, louco, tá você também proativo, é ligeirinho, que isso, hein? Então, é porque eu ligeirinho, tava hein? procurando os outros da semana passada e eu não achei na nossa lista, eu acho que eles sumiram mesmo. Sim, foi só cortar a droga que você vê como ser eficiente. Vamos lá, gente. Ai, que pecado. No Ana Natal, a mamãe Belle- vai te dar um presente bem bonito, viu? Cocaína. Ai, Deus me livre, A guarde. gente podia fazer amigo secreto do planeta. Só No com Natal. drogas. Só amigo secreto com drogas. Isso aí eu não teria coragem, não. Eu quero isso aí. Mamãe, me cobra, viu? Que mamãe é esquecida. Então vai aqui, ó. Anabelle Pereira. Anabelle é um bom Boneca, hein? nome, hein? Bárbara de Guilo. Não, esse aqui é meio difícil de falar. De Guilo. Ô, por que você não... Você que sorteia, você sabe, né? Gonçalves. a Bárbara Gonçalves aqui. Bárbara Tem Gonçalves, um boa. nome no meio aqui que é muito difícil de eu falar, mas é isso. E o próximo é o Eli Ximenes da Silva. Boa, esses são os 3 sorteados. Por favor, entrar em contato ali no Planeta Podcast Oficial no Instagram, que o Juliano vai explicar os procedimentos para vocês terem a sua leitura feita aqui no Planeta, tá bom? Bonito, hein? Agora então, finalmente, hein, Finalmente. Daniel? Vamos para os casos tão esperados. Estão não esperados. é? Pelas pessoas aí que se inscreveram na comunidade secreta do Planeta Podcast. Então vamos lá, vamos começar aí pelo primeiro caso, não é, Juliano? Você tá esperto aí para colocar na tela ou Sim. não? Juliano, nós vamos fazer só 2, tá? Sim. Só 2. Vamos deixar o outro de segredo para o bloco que vem, para semana que vem, que vai ter a parte 2 aqui. Que vai ser o grande finale. Exatamente. Nós vamos pro Poltergeist de Enfield. Conhece Enfield, Daniel? Nunca foi para Inglaterra. Não? Será que esse Poltergeist ele frequentou o estádio? Olha, por muitos anos ali, o Liverpool ficou numa seca desgraçada. Então é bem possível que ele tava ali atazanando, entendeu? Grandes jogos do Liverpool. O Liverpool teve uma época bem ruim mesmo, mas também porque ficou muito excluído, né, das competições europeias, porque os hooligans Sim. deram show, né? Foi 94 isso, Daniel? Foi por ali, viu? Década de 90, o pessoal da terra dos Beatles, o jornalista adora meter essas, né? Eles que são da terra dos Beatles, estavam mais interessados em brigar do que ver o time entrar em estado de glória, não é? Mas estamos aí numa casa típica de Liverpool, de tijolinhos, com uma cara bastante industrial, que vem da Segunda Revolução Industrial, dos cottages, né? Se você for ver ali, tem eu não sei porque eu tô falando de arquitetura. É uma casa de Liverpool, isso que importa. E aí o Juliano já se adianta e mata o suspense e coloca aí nos casos, não é? Eu vou dar um resumo e depois a Vandinha faz uma análise geral aí do que acontece nesse caso Poltergeist de Enfield. Em 1977, os Warren foram chamados para investigar o caso da família que vivia numa casa assombrada por um poltergeist na Inglaterra. Peg Hudson, uma mãe solteira, disse ter visto os móveis da sua casa movendo sozinhos, e 2 de seus 4 filhos tinham ouvido batidas vindas de dentro das paredes. Em mais ou menos 1 ano e meio, mais de 30 pessoas também testemunharam eventos semelhantes no local, incluindo vizinhos, jornalistas e pesquisadores paranormais. As 2 filhas de Peg, Janet e Margaret, foram fotografadas levitando em alturas consideráveis. O caso serviu de inspiração para a Invocação do Mal 2. Aqui é a Peg. Pega o quê? Peg Hondgson. Peg Hudson. Ela é a mãe, né? A mãe das meninas que são
Janet e Margaret que ficaram levitando. Certo. Exatamente, mas aqui traz, no caso, se é fato, é isso? Eu quero que você faça uma análise geral, se aconteceu, por que aconteceu. É real o que aconteceu e vem muito ligado à própria família. E os filhos em si começa pela mãe. A mãe, ela vem de uma genética espiritual e de um desenvolvimento ancestral muito forte. Então, ao dar à luz essas duas meninas, automaticamente ela também trouxe para a vida atual espíritos ligados e com muita força na ancestralidade. Então, o fato de estar levitando, né? Não só o levitar, mas teria vidência, vários outros dons. Toda a família, na verdade, não só com o grau de me ajuda? Grau de? De levitar. De levitar? Levitar. De levitação? Não só esse grau de levitar, mas também teria um grau na espiritualidade de vidência, cura e de uma sensibilidade espiritual muito grande. Então, a família em si, ela já trouxe fatos e clarezas espirituais de vidas anteriores. Então, como o fato anterior que nós comentamos aqui, eles também, essa família é uma família que ela veio pronta para a mediunidade. E essas crianças veio totalmente vibrada no campo mediúnico. Então traz, através da mãe, uma facilidade muito grande de uma transformação e de uma transmutação espiritual. Onde todos da família, cada um, pai, mãe e filhos, veio num semblante e numa ligação muito grande, ligada ao plano da espiritualidade, que conduz essas crianças não só a levitar, como também a ganharem um grau maior referente à espiritualidade. Então, é uma família que já vem convivendo com a espiritualidade e com os sobrenaturais desde outras vidas. Mas você acha, Vandinha, que por que foi para a parte negativa? Por que foi para a parte do sofrimento? Por que foi para a parte de elas receberem um fantasma que queria debochar delas ali e não para uma parte positiva? Isso ocorre com todos os médios. Lógico que essa mediunidade bem lá atrás, bem mais crua, mas no mundo atual, se você carrega, Humberto, uma mediunidade e essa mediunidade ela não é lapidada, não é cuidada, é um portal que se abre. Então, a partir do momento que você é médium, você tá com uma coroa aberta. Então, você tem um portal aberto. A tua mediunidade ela é toda aberta. Então, a sua áurea ela é totalmente aberta. Se você tá no positivo, vai ser como um canalizador. Você vai atrair somente coisas positivas, vai ficar nessa vibração. No caso deles, eles entraram muito no negativo e que veio muito ligado à mãe também. Porque a mãe, por mais que ela traz esse lado positivo de ser médium e de ter a energia do sobrenatural com muita agilidade, com muita prática na vida dela, ela também é voltada muito ao negativo. Então, nesse caso, por eles ter atraído e transformado o que era positivo para ser coisas do bem e, de repente, se tornar em algo que se tornou contra eles mesmos, vem de uma atração pelo negativo, de uma energia estar aberta, de ter a energia de ter um portal, mas ele está vibrando negativo. Por isso que numa mediunidade, quem é médium tem que estar sempre se pontualizando, trazendo o ponto positivo, e seja, se cuidando com banhos, com buri, com limpezas. Para quê? Para que a sua energia não se torne negativa. Porque se você, conforme você vai canalizando muita energia, se você não cuida dessa energia, vai fazendo a faxina no teu corpo físico e espiritual, você tem o dom e a facilidade de atrair obsessores com muita facilidade. É o que aconteceu com essa família. Então, eles carregam um lado mediúnico, que era para ser só coisas boas. Mas, como não tinham certo cuidado em lapidar, em se policiar, eles acabaram ali atraindo portais de obsessores. E nem é obsessores, está bem mais embaixo. No meu quadro espiritual, eu enquadraria como espíritos obsessores, e nem tanto zombeteiros, né? Esse espírito de baixo grau. Então, tem os espíritos vampirizadores, tem os zombeteiros. Nesse caso, seria bem mais embaixo do que os zombeteiros. Eu falei errado, mas seria bem mais abaixo do que os zombeteiros. São espíritos bem mais inferiores. Então não tem nada a ver com a casa. Podia ser em qualquer lugar. Podia ser em Sococó eles, da sim. Ema. Com eles, com essa família, poderia ser em qualquer lugar. O problema estaria com eles e não no ambiente. Então não deveria ser o poltergeist da família Hudson. Não o poltergeist de Enfield. Sim. Não é? Deu azar, né? Mas quando tem essa parada da família, a cidade, eu quis dizer, deu azar, Isso. né? Que poderia ser Sococó da Ema. Isso, Sococó da Ema Acabaria com uma o cidade turismo. iluminada, não é? Pois é. Mas se veio com a família e também não tem jeito, né? Não. Principalmente essa senhora, a energia dela, ela
No ponto positivo, daria uma ótima médium de cura. Mas o negativo dela também é terrível, porque ela carrega o dom da avareza. Então, é uma alma que tem um dom de uma avareza muito grande. E isso, no negativo, só vai atrair o que não presta. Vamos ver, tem mais fotos delas levitando aí? Tem umas fotos aqui que são essas assim. Levitar não tá levitando, né, Tem uma Daniel? outra aqui. Pra mim isso é pular na cama. Parece o Kiko, parece aquele episódio do Chaves que eles estão... Foi dormir na casa do Nhonho, Sim, sabe? olha como elas estão levitando. Elas estão levitando. Pô, não tem uma que ela tá levitando mesmo? Ela levita, só que ela levita curiosamente com o joelho Pressionando dobrado. O joelho. Impressionante. Vanessa, você já viu alguém saindo do chão? Já minha filha, Ana Já? Caroline. Mas é que nem vocês falaram agora, levitar é levitar mesmo. Uhum. Imagina uma criança deitada e transportada. Isso é levitar. Eu já tive. Mas ela tava dormindo? Dormindo. E pra onde ela tava indo? Não, ela foi simplesmente levitando, ela estava na sala. Da sala, ela foi para aquele corredorzinho. Tem aquela sala de estar aqui em casa, né? Sei. Tem aquele corredorzinho, ela foi para esse corredor que dá acesso ao setor, o piso superior. Ela estava aqui. E também, uma outra cena que eu vi levitar e eu queria tirar essa cena de dentro de mim, da minha mente, foi a Renatinha, a filha da Rosane e do Akira, quando estava no momento de desencarne, os pais me chamaram, né? A Rosana foi em casa numa rapidez, né? Desesperada para ver o que estava acontecendo com a Renata, porque acho que eu até comentei dela aqui sobre esse assunto já com vocês. É uma menina que 6 meses ela ficava em coma, 6 meses normal. 6 meses em coma, 6 meses normal. Literalmente em coma, como uma morta. E nessa época ela entrou em coma, mas a família estava todo mundo muito preocupado, porque geralmente eram 6 meses, 3 meses, e ela voltava em cena de novo, né? E desta vez não. E quando eles me chamaram para ver o que espiritualmente para mim lá cuidar, para ver como que estava a situação, simplesmente a Renatinha ela estava levitando. É que nem você falou, literalmente deitada. Lembro como se fosse hoje no quarto dela e a alma assim, ó. Não só eu, a mãe olhou para mim, eu já tinha visto, fiquei pasma assim, e a mãe, ela tá levitando pro desencarne, né? Ela tá desencarnando, né, Vandinha? Ou seja, a mãe, olha que não tinha nenhuma ligação espiritual, mas teve, acho que tanto amor de sofrer junto, que a menina já estava com 14 anos, que não me engano, acho que já estava com 14 anos, sofrendo desde quando nasceu. E a mãe passando por esse processo o tempo inteiro. Tanto que é que a mãe, o irmão, a mãe não viu o filho caçula crescer. E a Renata, ela simplesmente fez essa transformação, essa transmutação. Onde não só eu vi na vidência, mas a mãe em si viu toda a cena. Mas você imagina a cena do espírito, o corpo físico aqui e o espírito levitando aqui em cima. Sei. Essa cena o tempo inteiro. Do mesmo jeito que eu vi na vidência, a mãe, que não é médium, viu também. Então, 2 cenas. Carolzinha, quando veio, e essa do desencarne da Renata. Então, levitar é levitar mesmo. Não é, no caso, esse pulo, né? Aí você não tá vendo levitação, nem é só histeria, porque né? tem levitar, sim. É só uma festa do pijama muito ruim. Exato, exatamente. Bom, é isso, Juliano. Próximo. Pode ir. Juliano que tava ali, ó, à espreita pra mudar a Só foto. com o dedo O dedo em cima da pronto próxima. já. Qual é o próximo que O vai? próximo é Assombração de Smur. E tem esse filme que é ótimo, né? É Desolação de Smog, né? Que você falou. Desolação de Smog é o 2 ou 3 do Hobbit. Eu acho que é o 2. Você sabe que eu não assisti só o primeiro, mas eu li o Hobbit com o Theo recentemente. Uhum. E olha, parece que eu assisti o filme 1, tem coisa que não tem no livro. Ah, é? Eles deram uma enchida de linguiça. Sei. Eu acho horrível quando fazem Eu terminei de isso. assistir os 3 Hobbits agora, porque vai lançar uma nova série Na Amazon. Não, é série, né? Série Ou da filme? Amazon. Uma série da Amazon, aí tô revendo todos. Tá vendo todo? Viu todos os Senhor dos Anéis? Eu vi o primeiro e metade do segundo. Versão estendida do Peter Caramba. Jackson. Não. E é Tamo- longo, né? Madrugadas sem dormir, meu. Axé. Não, mas faz um tempo já, porque falaram que ia lançar faz tempo já. E você já assistiu Os Imperdoáveis pra amanhã? Ainda não? Jamais. Assisti ontem. E aí? Dá pra perdoar? Olha, um bom filme, mas é um filme longo.
né? Que ele gosta. Comecei a assistir com a minha garota, terminei sozinho. É. E quando eu digo terminei, eu digo que o filme tem 2 horas e 20 e terminei as últimas 2 horas sozinho. Nanô. Sim. Dormiu muito. Então, nós vamos fazer o Lobisomem de Southend. Ok? Tem um lobisomem muito famoso em Joanópolis, sabia? É mesmo. Quando eu fui fazer show lá, o cara falou, eu falei, o que tem aqui de diferente na cidade? O lobisomem, né? Eu falei, achei que o cara tava brincando. É verdade. Aí eu falei, que da hora, é tipo o meio da cidade. Não tem mesmo, tal. E aí você vai ver no supermercado, tem pinga do lobisomem, chaveiro do lobisomem, virou um negócio até meio turístico. Agora, esse cara não é um lobisomem, é só feio, né? Vamos ver. Vou contar a história aqui, hein? De longe, um dos casos mais bizarros investigados pelo casal. O episódio de Lobisomem de Southend também ocorreu na Inglaterra. Um carpinteiro chamado William Ramsay afirmava estar possuído por um demônio que o obrigou a tomar a forma de um lobisomem. Ramsay supostamente teria passado por sua primeira transformação aos 9 anos de idade. Conforme relatado por ele, estava brincando fora de casa quando sentiu uma brisa congelante, seguida por um cheiro terrível e por um acesso súbito de raiva que o levou a arrancar um poste de uma cerca, com a cerca ainda presa nele, e roer o arame. O carpinteiro não teria passado por nada parecido até se tornar adulto, quando começou a ter violentos acessos de raiva, acompanhados por uma força sobrenatural. Nestes episódios, ele mostrava os dentes como se fossem presas e curvava as mãos como se fossem garras. Quando os Warren souberam do caso, chamaram Bill Ramsay para passar por um exorcismo na igreja deles em Connecticut. E aí, é verdade ou não? Verdade? Verdade. Isso também ocorre muito. Em Minas tinha muito disso. O que acontece, na verdade? É um campo mediúnico que ele carrega, então isso é real. Ele tem um campo mediúnico, porém voltado à magia. Hoje a magia ela já é mais trabalhada, tanto que tem mestres de magia, né? Magia negra, magia em si. Então tem escolas, cursos que hoje doutrinam esses tipos de médium. Naquela época não tinha isso. Então quem tinha o dom da magia, do poder da magia, infelizmente sofria muito. No caso dele, ele seria um médium de magia, porém atuando essa força do lobisomem, né? Que, na verdade, é uma entidade vibrada ao lado da esquerda, né? É que não deixa de ser um lobisomem mesmo, o nome científico dele. Mas no nível da espiritualidade, vem de uma mediunidade totalmente aguçada. Então, domina o corpo, dando essa vibração do lobisomem. Então, tem muitos fatos reais. Minha avó mesmo, antes de falecer, ela contava muito que lá em Minas tinha muito. E esse senhor que a minha avó citava, era um senhor que durante o dia ele trabalhava ali na roça, era plantador de arroz, tudo. Inclusive, minha avó também, eram terras vizinhas. E aonde todo mundo já sabia que ele virava o lobisomem. Mas, na verdade, no nosso conceito de hoje, nada é que a magia, né? A força da magia espiritual. Sim. Então, é real, sim. E aqui traz que esse senhor, né, ele sofreu muito durante a infância. Porém, não teve o aprendizado, não teve a doutrina nem de pai nem de mãe. Pois o sofrimento maior, no caso desse senhor, é que ele teve que aprender na raça e lidar com a situação muito crua, sem ter o apoio familiar. Então, ele acabou tendo que conviver com tudo isso de uma forma muito cruel, porém verdadeira. Mas a transformação não é uma transformação física, né? É só uma coisa de raiva. Ou ele Sim. vira um lobo mesmo? Ele tem cara não vira um de lobo, né? mas as energias... Humberto, se você vê em Minas, minha avó mostrava as portas... É como se fosse uma garra de um bicho mesmo. São garras. Então ele ganha uma força tão grande a ponto de se materializar energeticamente nisso. Não que ele vire um lobisomem de pelinho e tudo. Mas o estrago que ele deixa após essa irradiação, incorporação, é como se fosse um bicho mesmo. Um animal. Então, carimba. Carimba. Carimba é demônio. Obsessor. Obsessor. Mas o bicho é feio, né? Aí ajuda a te assustar também. Exatamente. Se a pessoa vem pra cima de Nossa, mim... essa foto da Daniel, direita acima ali, meu Deus do céu, que coisa feia. Muito feio mesmo. Muito né? feio mesmo. O rapaz, ele podia participar dos filmes do Toninho do Diabo, né? Pra gente Se ver. vocês forem em Minas, esses lugares de interior mesmo, vocês encontram muitas histórias reais desse tipo. Sei. Maravilha. Tem mais algum caso aqui? Não, por hoje é só, mas semana hoje é que só. vem analisaremos mais um, provavelmente, tá? Certo. Então, ó, você da Hotmart, muito obrigado. Segunda que vem estamos de volta aqui, se tudo der certo. Acompanhe a gente aí. Muito obrigado por ser aí da nossa comunidade. Apreciamos muito aí vocês estarem com a gente, tá certo? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau.
Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas não é só querer ter o dinheiro, você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes e não só alcançar a prosperidade em si, né, o pataco em si, né, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein, filhotes?